Júlio, sou totalmente contra a PEC 171. Primeiro, quanto ao instrumento utilizado, por ser juridicamente inconstitucional. A alteração do artigo 228 da Constituição Federal somente poderia ser feita por meio do poder constituinte originário e não por meio do poder constituinte derivado reformador, conforme estão tentando fazer por meio da PEC no Congresso Nacional. Em segundo, por alguns pontos que precisamos, no mérito, a partir deste momento, desmistificar. Em primeiro lugar, gostaria de desmistificar que até hoje não visualizei nenhum diagnóstico que aponte adolescentes na faixa etária entre 16 e 18 anos cometendo altos índices de criminalidade. Pelo contrário, os estudos apontam que os adolescentes são responsáveis por menos de 10% das infrações registradas, sendo que deste percentual, 73,8% são infrações contra o patrimônio, das quais mais de 50% são meros furtos, ou seja, sem o emprego de violência ou ameaça à pessoa, geralmente de alimentos e coisas de pequeno valor que para o direito penal, Júlio, se enquadraria nos conceitos de furto famélico e crime de bagatela, impedindo qualquer sanção até mesmo a adultos. Merece destacar também que apenas 8,46% das infrações praticadas por adolescentes atentam contra a vida, perfazendo cerca de 1,09% o total de infrações violentas registradas no país. Sendo que, historicamente, Júlio, meu companheiro, meu amigo, crianças e adolescentes são muito mais vítimas que autores de homicídios, na proporção de um homicídio praticado para cada 10 crianças ou adolescentes mortas por adultos. Ocorre que as infrações praticadas por adolescentes ganham grande visibilidade e repercussão na mídia, que nos últimos anos, além de desinformar a população sobre a verdade relacionada ao Estatuto da Criança e do Adolescente, deflagrou verdadeira campanha a favor da redução da idade penal, elegendo de forma absolutamente injusta adolescentes como bodes expiatórios da violência do país, para a qual comprovadamente os jovens contribuem muito pouco. O segundo ponto, Júlio, que temos que desmistificar aqui é que muitos dizem: os adolescentes devem ser punidos como adultos porque já sabem o que fazem, tendo perfeita capacidade de discernir entre o certo e o errado, podendo inclusive votar. Meu amigo, a questão do discernimento é absolutamente irrelevante. Haja vista que a capacidade de distinguir o que é certo e o que é errado é encontrado mesmo em crianças de menos de 4 anos de idade. A fixação da idade penal de 18 anos ou mais é um critério adotado por 59% dos países do mundo. Se deve não apenas à questão de política criminal, mas também e especialmente em razão da comprovação técnico-científica de que, na adolescência, onde há a transição entre a infância e a idade adulta, a pessoa atravessa uma fase de profundas transformações psicossomáticas, tornando-as mais propensas à prática de atos antissociais, não apenas crimes. Aqueles que utilizam o direito de adolescentes a partir de 16 anos votar como argumento para a redução da idade penal, se esquece que, em primeiro lugar, o voto até 18 anos é facultativo, e em segundo que, apesar de poder votar, e as estatísticas revelam que menos de 25% dos adolescentes de 16 a 17 anos se inscrevem como eleitores, demonstrando assim fraco despreparo para o exercício do voto, o adolescente não pode ser votado. Isso é um fato. Não podem exercer cargos públicos de qualquer natureza, que muitas vezes exigem idade superior a 20 ou mesmo 25 anos. Obviamente porque o legislador constituinte entendeu não ter os jovens a maturidade suficiente para assumir tais cargos. A terceira desmistificação, Júlio, que devemos fazer aqui no seu programa, um programa de grande relevância para a cidade de Itauacara, consiste que somente com a diminuição da idade penal, em imposição de verdadeiras penas, os adolescentes em patamar elevado é que haveria diminuição da violência na faixa etária. Está mais comprovado que a punição pura e simples, bem como a quantidade de pena prevista ou imposto, mesmo para o adulto, não é o fator de diminuição da violência. Exemplo claro é aquele dado pela chamada Lei de Crimes Hediondos, a Lei Federal 8.072 de 90, que através de um tratamento mais rigoroso com os autores de tais infrações, pretendia diminuir sua incidência. Ocorre que nunca foram praticados tantos crimes hediondos como hoje, estando nossas cadeias e penitenciárias abarrotadas, a tal ponto de se estar estudando a revogação ou modificação dessa lei.
de modo a permitir a progressão para um regime prisional menos severo, tal qual previsto para os crimes comuns nos Estados Unidos, onde existe a previsão de penas de morte e prisão perpétua em 7 anos de sentença aplicada a jovens. O que se verificou foi triplicação dos crimes praticados entre adolescentes, sendo comuns casos de chacinas promovidas por jovens em escolas e diversas outras situações. O que é importante para a redução da violência é a ação rápida e eficaz das autoridades encarregadas, Júlio. Segurança pública, da própria justiça, de modo que os crimes praticados sejam rapidamente elucidados e seus autores, adolescentes ou não, recebam a devida sanção. A sistemática prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente visa justamente isso, de modo que, por exemplo, um adolescente possa ser sentenciado a uma medida de prestação de serviços à comunidade ou obrigação de reparar o dano no dia seguinte. A prática infracional, desde logo iniciando o cumprimento da medida. Se isso não ocorre na prática, a culpa não é da lei, mas sim da falta de uma estrutura adequada para sua implementação. A proposta do Estatuto da Criança e do Adolescente é tão boa e avançada que no Brasil foi copiada pela chamada Lei dos Juizados Especiais Criminais, destinada a crimes de menor potencial ofensivo praticados por adultos, bem como vem sendo estudada e tendo sua temática também adotada por vários outros países, em especial da América Latina. O quarto ponto que merece desmistificar aqui, Júlio, desculpe, mas estou avançando, é que dizem que os adolescentes não são responsabilizados pelos seus atos. É bom falar que a partir dos 12 anos, qualquer adolescente é responsabilizado pelo ato cometido contra a lei. Essa responsabilização, executada por medidas socioeducativas previstas no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o objetivo de ajudá-lo a recomeçar e prepará-lo para uma vida adulta, de acordo com a sociedade. É a parte do seu processo de aprendizagem que ele não volte a repetir o ato infracional. Por isso, não devemos confundir impunidade com imputabilidade. Como já falei, imputabilidade é a capacidade da pessoa entender que o fato é ilícito e agir com esse entendimento, fundamentado em sua maturidade psíquica. Merece destacar que o ECA prevê 6 medidas educativas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Recomenda que a medida que seja aplicada de acordo com a capacidade de cumpri-la. As circunstâncias do fato e a gravidade da infração são muito importantes. Muitos adolescentes que são privados de sua liberdade não ficam em instituições preparadas para a sua reeducação, reproduzindo o ambiente de uma prisão comum. E mais, o adolescente não pode... E mais, isso é importante dizer, Júlio, o adolescente pode ficar até 9 em medidas socioeducativas, sendo 3 anos interno, 3 em semi-liberdade, 3 em liberdade assistida, como Estado acompanhando e ajudando a reinserir na sociedade.